Salve Maria Santíssima. Voltando ao nosso tema sobre o purgatório. As almas do purgatório, elas podem aparecer aos vivos? Nós temos aludido em outros lugares deste livro, no caso o livro Teologia da Salvação, algumas posições a esse respeito. Naturalmente falando, as almas do purgatório estão desconectadas das coisas da terra. E só por uma intervenção divina, do tipo milagroso, e com alguma finalidade honesta, há essa, de certa forma, né, aparição, entre aspas, a gente coloca aqui, para os vivos, para pedir sufrágios e também para produzir algum efeito de conversão naqueles que veem, que têm, de certa forma, a graça, né, dessas aparições. Ao longo da história da igreja a gente vê vários santos que têm essa graça e vários místicos, né? Sua possibilidade não pode pôr-se em dúvida, a possibilidade dessas aparições, entre aspas, aos vivos, né? Naturalmente, não pode pôr-se em contato com nós, não só porque estão desconectados das coisas da terra, e sim porque ninguém pode ver ou seja, o que o texto vai colocando é o seguinte, por conta de não ser uma realidade da terra, os nossos sentidos não abarcam essas aparições, nem os nossos olhos conseguem ver, nem os ouvidos ouvirem, nem o nosso corpo sentir. Os sentidos estão, né, com esse limite. Porém, Deus pode muito bem conceder-lhes o poder de fazer essas almas visíveis aos nossos olhos, de tocar, né, de forma momentânea o nosso corpo, e ela pode ficar de forma representável. E na maioria dos casos também a aparição, ela, quando de fato a permissão de Deus, é lógico que ela vai ser uma aparição verdadeira e também milagrosa. E uma das questões também é que o juízo interpretativo dessas visões, revelações, os teólogos afirmam da seguinte forma, fazendo esse julgamento, né, da permissão de Deus e dessa intervenção, esse milagre que Deus permite acontecer. Falam o seguinte: certas vidas de santos estão cheias de relatos maravilhosos concernentes a aparições de almas do purgatório. O teólogo nada tem que dizer sobre o fato de tais aparições. Ou seja, isso está bem enumerado, né, na vida dos santos. Aí, continuando a esse respeito. O teólogo nada tem que dizer sobre o fato dessas aparições. Isso corresponde ao historiador e ao seu dever. E ao passo que alguns criticam e dizem que é apenas alucinação, outros dizem que de fato é algo razoável, pode-se crer, né? Há uma divergência entre os historiadores a esse respeito também, que conta esses relatos. E também entre os teólogos, alguns acabam tendo dúvidas, né? Mas isso é muito comum entre os teólogos.
essas discordâncias. Mas existe uma norma direta que pode guiar os teólogos, né? A aparição de uma alma do purgatório, sendo como é um verdadeiro milagre, não só produz um efeito, né, de um bem para aquela pessoa que teve essa graça de uma alma do purgatório, embora muitos tenham medo, né? Mas a gente pode perceber que também, mesmo sabendo que Deus pode intervir, existem relatos que são suspeitos de alucinações, de mentes férteis, fantasiosas. Então é preciso muito discernimento, mesmo acreditando que Deus faz isso e o pode fazer, né? Mas é bom ter também essas precauções. O cardeal Caetano, ele recorda, que é um grande tomista, né? Ele recorda sabiamente o que ensina a igreja, não se apoia em revelações privadas, qualquer que seja sua autenticidade, independente de ser verdadeira essa aparição ou não ser, mas isso não vai influenciar a uma nova revelação, porque são revelações privadas, não tem nada de novo para ensinar, né? Embora possa se colher bons frutos disso. É o que nos fala São Paulo, né? Ainda que nós, ou um anjo do céu, anunciasse outro evangelho distinto do que temos anunciado, esse seja anátema. Está em Gálatas 1:8. As visões e revelações privadas não podem completar, nem sequer explicar o depósito da fé. A razão é porque não pode haver nessas aparições, por mais miraculosas que sejam, a certeza absoluta de sua origem divina, nem da verdade do seu conteúdo. Só a igreja está encarregada por Jesus Cristo de interpretar e propor de forma autêntica a revelação. E se trata aqui unicamente da revelação pública. Pela mesma questão, a aprovação e a recomendação concedida pela Santa Sé a alguma revelação privada não significa em modo algum, de modo algum mesmo, que a igreja garantisse a sua origem divina e que o seu conteúdo é verdadeiro. Significa unicamente que, interpretadas de forma razoável, não contém nada contra a fé e pode contribuir para a edificação dos fiéis. Seria, pois, completamente inadmissível que estas revelações privadas fossem, de certa forma, né, apresentadas com o mesmo peso, né, do anúncio do Evangelho. Seria um erro gravíssimo, né? Se você colocasse no mesmo plano que o Evangelho. E, e achar que isso vai completar a mensagem do Evangelho também seria um outro grande equívoco. A igreja vai colocar alguns pontos aqui que a gente vai enumerar, certo? O porquê dessas aparições, revelações, como possíveis, aonde não há a gente não pode rechaçar, né? Lançar para longe a possibilidade dessas aparições, elas são possíveis, então é preciso discernir bem, esse é o primeiro ponto que a igreja orienta. E quando elas forem reais em certos casos, isso incluindo que a autoridade aprovou, né? Seja de forma informal, né, ou formal, ou seja, quando a igreja canoniza um santo, na qual houve essas aparições.
ou seja, por festas que a igreja aprova, baseadas nessas revelações particulares, não só em relação às almas do purgatório, mas às revelações privadas em si. Por exemplo, existem festas que a igreja, né, ela instituiu, mas baseado em revelações privadas também. Mas isso não quer dizer que é um novo depósito, de forma alguma, nem é um acréscimo, né? Outra coisa que a gente tem que saber que é muito raro isso acontecer, essa questão das aparições, né? E a gente deve ter muita atenção para o charlatanismo que às vezes existe, mas também não descartar a possibilidade, essas duas coisas, né? E saber que essas revelações privadas sempre estão necessariamente subordinadas à revelação pública. E sempre deve ser julgada essas aparições à luz da fé católica. Não pode dizer nada contrário à fé, né? Senão seria algo de loucura ou então algo diabólico. O charlatanismo, né? E também é uma coisa que a gente deve entender que essas revelações em geral, se elas têm fatos estranhos, é preciso ter um certo temor de divulgá-las, né? Se tem coisas muito estranhas, é melhor esperar o juízo da igreja. A gente deve ter cuidado com para não estar se pronunciando e falando muita bobagem. Vamos falar aqui de algumas revelações bem interessantes, né? Santa Brígida e Santa Matilde, elas falaram alguns dados interessantes. Mas sobre o purgatório mesmo, uma das mais marcantes que a igreja aderiu foi a de Santa Catarina de Gênova, no seu Tratado do Purgatório, que recebeu em 1666 a aprovação da Universidade de Paris. Este tratado ele recebeu uma espécie de passaporte da igreja. E tem ajudado muito na visão teológica acerca do purgatório essas visões de Santa Catarina de Gênova, né? Então é preciso acolher com muita reserva as afirmações que são colocadas nas revelações privadas. Sobre a duração e a gravidade das penas do purgatório, se deve ter muita cautela também, quantidade de tempo que a pessoa passa no purgatório. A igreja não tem nenhum ensinamento firme sobre esses pontos. Convém permanecer prudente, como a igreja é prudente. A gente não pode crescer mais do que a igreja. Embora em algumas revelações privadas se fale a quantidade de anos, né, e tal, mas a igreja não tem definições sobre isso. E quem deve é, é, postular, né, e bater o martelo e dizer se de fato se deve dar atenção a essas revelações, sem dúvida é a Santa Igreja, né? Claro que sim. Também uma outra questão que não podem ofender os dogmas e também não pode ofender a moral católica, porque senão seria algo totalmente esquisito no mínimo, né? Uma aparição que ofende os dogmas católicos e a moral católica. E ter cuidado para não confundir essas coisas com o espiritismo. Isso seria uma porta aberta para os espíritos dizer que a gente está acolhendo as ideias espíritas de forma disfarçada, né? A gente não pode ter uma credulidade estúpida em relação a estas questões. Então, que é um pouquinho sobre as aparições das almas do purgatório. Recapitulando, existe sim essa possibilidade, é uma intervenção de Deus, é um milagre, tem propósitos específicos, conhecidos somente ao Senhor,
e a quem Ele quiser revelar. Porém, nós não podemos dar o mesmo peso da revelação privada como se fosse a revelação pública. Que o que é mais importante para nós é a revelação que a igreja já recebeu com Cristo e os apóstolos. A gente não pode querer acrescentar algo mais ao Evangelho, por mais fortes que sejam essas aparições, e por mais autênticas. A igreja geralmente tem o cuidado de dizer, não diz que elas são de origem divina, né? Mas dizem que elas não têm nada contra a fé e que elas fazem um bem e edificam a fé. É nisso que a igreja vai apontando. Então fica aqui um pouquinho para a gente refletir.